Rádio Eldorado, 4 da tarde, mais 3 minutos. Com 27 graus de temperatura, uma tarde quente, nem parece inverno, mas segundo o seu Ronaldo Coutinho, daqui a pouco o inverno dá o ar da graça de novo. Daqui a pouco, no Balanço Geral, tem a previsão do tempo com o seu Ronaldo Coutinho do Prado. E nós estamos chegando na tarde desta quarta-feira, hoje é dia 21 de agosto de 2013, o dia do mês é 21, o mês é agosto, o 8º do ano da graça de 2013, tarde de sol, de calor, 27 graus de temperatura. Estamos chegando com o café da tarde sempre em nome de Posto Avenida, com loja de conveniência e padaria 24 horas e Max Farma, saúde, beleza, drogaria e manipulação. São 2 lojas na Avenida 25 de Julho, uma no bairro São Defende em Criciúma e em breve mais uma no bairro Ouro Negro em Forquilinha. Aberto até às 24 horas com teleentrega no 3463-1563. Toma o café da tarde de hoje conosco Luciano Meller Domingues, que é profissional da área da tecnologia da informação, atua no ramo há muitos anos e tem como hobby a arte culinária, mas o livro Desafio Conexão não é sobre informática e nem culinária. É isso, Luciano? Boa tarde. É isso, boa tarde, Silmar. Boa tarde aos ouvintes do Café da Tarde, da Rádio Eldorado. Não, o livro é bem distante das duas áreas, inclusive. Nem culinária, nem tecnologia. Muito bem. Só para a gente entender, tecnologia da informação, o que trata a tecnologia da informação? A tecnologia da informação ela é uma evolução da informática, né, da computação. Certo. E hoje tratando muito mais do que só equipamento e sistemas, mas preocupado muito com a informação. Informação hoje é indispensável, né? Principalmente para as empresas e para toda a vida, né? Essa tecnologia da informação que você faz é essa conexão, digamos assim, com interna corporis dentro da empresa, por exemplo? Isso, é um suporte à organização, né? Às empresas e à empresa, no caso que eu trabalho, é garantir que a informação seja armazenada de forma segura, principalmente, e disponibilizada a toda a gestão da melhor forma possível, né? Com velocidade, com segurança, com confiabilidade. Que a empresa hoje, por exemplo, uma empresa não necessariamente funciona dentro de um espaço físico. Exatamente. Uma empresa hoje pode funcionar, certeza. Um em Londres, o outro em Tóquio, o outro aqui em Criciúma, e é uma empresa. E é isso, e é dessa forma mesmo, né? E aí precisa fluir as informações, que o fulano, tá, me passa o relatório aí da outra mesa, não é mais, né? Hoje é isso, exatamente assim. É tudo via internet, é isso? Tudo via internet, pelo menos uma rede privada, né, da empresa. E com essa garantia, né, de que a informação seja confiável, seja segura, não vaze para outro. Não vaze, exatamente. Essa basicamente trata disso, a tecnologia da informação. Esse é um resumo, né? Claro que tem muita coisa envolvida, mas aí tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Você tem como hobby a culinária, mas é um hobby a que ponto? É hobby de reunir amigos? É hobby de participar de algum evento? Ou é só hobby de cozinhar para a família, por exemplo? Passa por todos esses estágios. É hobby por ter muito tempo de cozinha mesmo, por ser curioso nessa área e já contabilizo uns 30 anos aí de cozinha, com certeza. Cozinho para a família. Em casa só eu cozinho. Só você cozinha, não deixa mais ninguém pilotar Não deixa mais ninguém chegar na cozinha. Mas a mulher deve adorar esse seu posicionamento. Com certeza. Cozinho para os amigos, sim. Temos, já participei de algumas confrarias assim, hoje temos uma com colegas e amigos aí por mais de 25 anos aqui da cidade. A gente se reúne uma vez por mês. Isso. Qual é a confraria? Não, nós temos o apelido dela é Pursi. Pursi. Exato. Mas isso originário há muito tempo aí na verdade da origem da palavra aí do suíno, né? Mas pelo fato de ser principalmente há 25 anos atrás a gente fazer as comidas mais pesadas
possíveis, né? Pensando em calorias. Certo. Aí agora estão aliviando. Agora a gente vem tentando aliviar, mas a preferência ainda continua a mesma. Não sei por quanto tempo. Até começar a aparecer os colesterol, diabetes, aí todo mundo, rapaz, agora vamos ter que ir pros grelhadinhos. Vamos ter que dar uma diminuída. Você é de Criciúma mesmo, Luciano? Eu sou nascido em Criciúma. Eu vivi os meus primeiros 15 anos em Uruçanga. E você nasceu aqui e foi para lá? Isso. Na verdade, meus pais moravam lá, né? Moravam em Uruçanga. A minha mãe é daqui, mas meus pais moravam em Uruçanga. Certo. Eu nasci aqui por circunstâncias, no hospital. Muito bem. E moramos até 84 em Uruçanga. Então, minha fase escolar foi toda lá, né? Você aí faz uma obra em parceria, porque na verdade o livro é uma parceria entre você e a Jennifer Tonier Warming, é isso? Exatamente, é uma parceria. Que é da Academia Içarense de Letras. Como é que foi essa ideia de começar a escrever um livro? Como é que surge isso? Eu quis fazer essa introdução aí, alguém que trabalha com tecnologia da informação, tem como hobby cozinhar, participa de uma confraria medieval, digamos assim, né, de comidas e bebidas ao extremo, e de repente resolve escrever um livro. Como é que surge esse negócio aí na tua vida? Certo. Eu, claro, sempre gostei de escrever, sempre me achei com facilidade para escrever, mas nunca imaginei estar escrevendo um livro ou publicando um livro. Até um ano praticamente atrás. A Jennifer, até isso eu coloquei em algum dos releases do livro aí. Somos duas gerações, né? Um com 45, outro com 18, que ela tem 18 anos. E ela entrou para um estágio, né, na empresa onde a gente trabalha. E eu fiquei sabendo que com 16 anos ela havia publicado um livro. Certo. Aí a curiosidade foi minha, né, de tentar descobrir como que ela... Eu sempre gostei de escrever, não publiquei um livro ainda, ela já com 18 já tinha publicado um. Então, conversando, eu acabei sugerindo esse desafio, um desafio para os dois, na verdade, não eu desafiando a ela, né, de escrevermos uma crônica. Pedi que ela escrevesse um parágrafo e eu me disporia a continuar esse parágrafo. Sem a gente conversar a respeito do tema proposto por ela. Ela me mandou esse parágrafo e eu continuei da forma que eu havia entendido, devolvi para ela, que escreveu um terceiro, e me pediu para concluir no quarto. Que a gente nem tinha discutido quantos parágrafos teriam também. Certo. Saiu uma crônica nesses 4 parágrafos. Saiu uma crônica em 4 parágrafos. Que vem a ser a crônica número 1 do livro. Né? Então ele é um livro repleto de crônicas, é são isso? Crônicas. Ele tem 100 crônicas. O texto literário, o Crônicas, na verdade é um comentário, muito embora o Cronos seja tempo, mas ele é um pouco atemporal, né? Isso. Quando você faz uma crônica, as crônicas são o quê? São mais atemporais? O que vocês... Elas são dos mais variados temas, sendo que alguns propostos por mim, escrevendo o primeiro parágrafo, e outros por ela, escrevendo o primeiro. Por exemplo, esse aqui de quem é? Naquele dia acordei com a autoestima um tanto abalada, devido a uma noite mal dormida e o amanhecer chuvoso. Acendi um cigarro, enchi a caneca com cappuccino e fiquei observando da janela as pessoas saindo apressadas da porta de casa até o carro. Essa aqui é sua. Ela não fuma e toma cappuccino aos 18 anos. Isso essa nova isso é geração... engraçado. Sabe que eu fiquei na dúvida agora, mas inclusive de quem tinha escrito o primeiro. E isso acontece em vários quando eu releio. Imagino quem lê de fora, né? Mas essa aí foi ela que começou. Então eu vou puxar a orelha dela, ela está com hábitos ruins aqui, tomando café e fumando logo de manhã, depressiva. E é de se imaginar o contrário, porque justamente a nova geração agora tem ligado pouco para o cigarro, né? Nós é que fomos mais burros.
ou mais bombardeados com a propaganda. Sem dúvida, passamos por isso, né? Aquela propaganda, como é que eu vou dizer assim, ela era sedutora, né? Sim, era a melhor propaganda que tinha para se assistir na época. As melhores eram as de cigarro, né? Aí os corredores de Fórmula 1 corriam dentro de caixinhas de cigarro, né? Os cowboys, isso mesmo. Enfim. Tá? E essa aqui é uma crônica, quer dizer, aí daqui ela faz um parágrafo e aí você entra no segundo, a insatisfação eterna do ser humano, tanto critiquei e a vivo hoje como se fosse um castigo, não me arrependo de ter tentado. Vocês tentaram fazer um personagem só, quer dizer, vocês dois assumirem uma só personalidade? Na verdade, cada crônica, nem todas são escritas na primeira pessoa ou na terceira, mas o que o segundo tinha como objetivo fazer é continuar o que o tema proposto no primeiro parágrafo. Então, se no primeiro parágrafo ela colocou como uma pessoa, inclusive não é nem uma mulher, é um homem, eu acho que pelo que... Ela assume um personagem. Ela assumiu um personagem. Ela não faz um comentário, ela conta uma pequena história. Essa crônica Exatamente. Que você diz aqui é uma pequena história. Pequena história. Daí, realmente de diversos assuntos. Nós temos, tem inclusive uma série com 7 crônicas que é uma fantasia que envolve vampiros, que tiveram muito na moda há pouco tempo aí na literatura, mas um romance envolvendo isso. Então, tem realmente de todas as... Mas sempre falando... Eu considero como o gênero romance porque fala muito de sentimento, principalmente, e nesse caminho do romance, né? Tanto encontros como desencontros, né? Como desencontros também. Tem uma aqui extremamente aflitiva, digamos assim. Rapidamente digitei 193 e em 2 toques eu já estava explicando o local exato que estávamos. Contrariando as informações passadas pelo atendente, tirei-a do carro e fiquei aguardando cerca de 50 metros do carro por muito medo de uma explosão que não aconteceu. Eu acompanhava sua pulsação cada vez mais lenta, o que me apavorava cada vez mais, pois não havia sinal da aproximação dos paramédicos desde minha ligação há 20 minutos. Ao mesmo tempo em que ouvi ao longe as sirenes, não senti mais sua pulsação. Eles chegaram, equipamento e experiência para o procedimento de reanimação cardiorrespiratória executado imediatamente e continuamente durante o percurso até o hospital. O que vem a seguir, aí você vai comprar o livro, faz favor, não esquece saber da história completa, mas é um parágrafo aflitivo aqui. E aí Essa eu escrevi. Ela leu esse primeiro parágrafo aqui e lasca a ficha. E vai continua. Sem a gente realmente discutir sobre o assunto, né? Se eu estava tentando dizer que era uma pessoa próxima ou não. Ou se era meramente... se era meramente uma ideia que surgiu na hora, porque eu ouvi uma sirene passando, entendeu? Na hora que estava escrevendo. E assim acontecem em todas, né? O título do livro daí é consequência desse... Nós começamos como um desafio mesmo, de tentarmos escrever uma crônica nesse formato, e é para descobrir se houve a conexão, né? E isso deixamos para o leitor, né? Que coisa, olha, e tem mais uma aqui: acidente ou desafio, asfalto riscado, barulho exaltado, sangue desperdiçado, uma curva fatal e apenas alguns segundos me afastaram dele. Minha cabeça dói, meu corpo treme e a polícia demora a chegar. Vontade de desabafar e contar tudo o que aconteceu de injusto nos últimos minutos. Estávamos vindo de nossa lua de mel e de repente, certo, alguém inconsciente resolve quebrar essa felicidade que vivíamos. Meu amor já não me responde mais. Gritei e cheguei o mais perto que podia do seu corpo. Ninguém me deixa vê-lo um pouco mais. Estão levando-o. Mas para onde? Que hora esse pesadelo vai acabar? Quero cumprir os votos prometidos há 24 horas. O resto a gente deixa só o primeiro parágrafo. Iniciado só para vocês terem uma ideia. Ela, esse foi iniciado por ela. Rapaz, é uma tragédia atrás da outra nesse livro aqui. O livro Desafio ou Conexão. Aí, depois de ver a capa aqui, né, são 2 silhuetas de um rosto masculino e um rosto feminino, frente a frente. E aí quando você conta a história, se justifica o título do livro, Desafio ou Conexão. Vocês se desafiaram, mas se conectaram também. Aí tem que haver uma conexão nisso. Tem que haver uma sintonia, né? Vocês chegavam a mandar mais de um texto por vez para coisa? Até por isso que nós escrevemos 100 crônicas,
sendo que as últimas 3 são uma em relação a mim, outra em relação a ela, como os objetos aí, como tema, e a última é em relação ao que nós fizemos mesmo, esse desafio. E essas 100 crônicas nós escrevemos em 100 dias, que não foram 100 exatos, foram 105 talvez, mas foi em 3 meses e alguma coisa. A ideia surgiu em agosto do ano passado, e em novembro nós tínhamos escrito as 100 crônicas. Durante o final de semana, a gente chegava a ter 4 parágrafos para continuar, de 4 crônicas diferentes. Então, eu realmente mandava, quando tinha tempo, eu acabava escrevendo um início, escrevia outro início. Em quanto tempo foi escrito o livro? 100 dias. 100 dias. Nesse período de 100 dias, tu até via família, às vezes. Às vezes via. E eles passaram a encomendar pizza todo dia, porque o pai não cozinhava mais. Alguma reclamação, inclusive, a respeito. Na verdade, fazia praticamente da cozinha para o livro e vice-versa. Mas só. Acabou se tornando um vício gostoso, né? Agora, qual é a maior inspiração de vocês aqui? Eu li 2, coincidentemente... Foi coincidência. Coincidentemente, duas crônicas não parecidas, mas vividas num ambiente muito peculiar, que seria um acidente automobilístico. Foi. Mas quem mais inspira? Por exemplo, as crônicas que tu começou, qual era a maior inspiração? Nós temos a gente mesmo nota, claro, né? Nós dois principalmente, a diferença, assim, muitos que já leram e já comentaram diz que tem muita dificuldade de identificar, mas na grande maioria, apesar de ter tido uma ali que eu segui nessa linha, é mais eu puxando para o encontro e ela para o desencontro, se a gente for... Ela ficava mais nessa, como é que eu vou te dizer assim, né? Nesses rompimentos dramáticos. Exatamente. Certo? Morre na lua de mel, num acidente de carro. O teu já era mais, nos encontramos. Tanto que, pelo que eu lembro dessa, inclusive, eu ainda tentei amenizar no segundo parágrafo, né? Então acaba sendo um tipo de um duelo. Exato. Tu tá mais para sonho de uma noite de verão e ela mais para o que a gente vai dizer aqui, na minha vida, assim, uma coisa mais, né, que o cara morre no final. Agora ninguém mais aluga o filme. Mas enfim, é mais o drama. Essa diferenciação, e nós vamos falar disso depois do intervalo comercial, essa diferenciação é uma questão de amadurecimento, é uma diferença de gênero entre homem e mulher, ou ela era simplesmente uma questão pessoal de cada escritor? Como é que vocês identificam isso? Depois do intervalo comercial. A Eldorado está apresentando Café da Tarde. Rádio Eldorado, 4h, 22 minutos. Postos Rosso informam a temperatura. 27 graus. O Posto Rosso está com a promoção que leva você e mais 4 amigos de carro zero pro Rock in Rio. Para participar, vá até o Posto Rosso Shell mais próximo e abasteça com Shell V-Power. A cada 50 anos. O bate-papo descontraído. Você está no Café da Tarde. 4h, mais 26 minutos, voltamos com o nosso Café da Tarde desta quarta-feira, 21 de agosto de 2013. Estamos no ar sempre no oferecimento de Posto Avenida, com loja de conveniência e padaria 24 horas e Max Farma, saúde, beleza, drogaria e manipulação. São 2 lojas na Avenida 25 de Julho em Forquilinha, uma no bairro São Defende em Criciúma, em breve mais uma em Forquilinha, no bairro Ouro Negro. Aberto até às 24 horas com teleentrega no 3463-1563. E nós estamos conversando aqui com Luciano Meller Domingues, ele é coautor do livro O Desafio ou Conexão, o livro escrito junto com Jennifer Tournier Varmling. Aliás, a Jennifer não está hoje no programa, e nós estávamos conversando aqui fora do ar, a Jennifer não está porque está trabalhando, né? Na semana passada já teve que sair também em função do livro, e aí não pôde estar hoje aqui conosco, e afinal de contas
ela tem lá o seu emprego e tudo mais, foi contactada, não veio porque não pôde vir, mas também mandou saudações aí, enfim, ela disse, olha, deixa aí que o Luciano responde tudo que precisa ser respondido sobre o livro. Bom, a Jennifer e o Luciano estão já num novo projeto, além desse desafio Conexão, estão num novo projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, você mais light, digamos assim, ela mais pesada, quando escreve uma paixão, coisas mais, né, como é que eu vou dizer assim, mais emocionantes, mais dramáticas, mais comoventes. Uhum. É a diferença de idade, é a diferença de homem e mulher, é a diferença, ou simplesmente a diferença pessoal do gosto de cada escritor? Eu acredito que pelo menos nos meus parágrafos, nas minhas continuações, a experiência ajuda bastante, né? Sem dúvida, porque eu consigo ligar até com experiências vividas ou, né, situações vividas ou pelo menos observadas. Então, e claro, junto com uma facilidade para escrever que eu considero ter. A Jennifer, desde o início eu me surpreendi, assim, por ter, não tem essa bagagem, né? Não tem essa experiência. Eu acredito muito que pela leitura mesmo, por ler muito, né, nessa área, e principalmente romance, acaba considerando que tem uma vivência nessa área. Quer dizer, né? Você foi muito mais narrativo, ela muito mais criativa, de certa forma? Você narrou mais experiências, ela criou mais ficção? Eu acredito que sim, nessa linha. Apesar de narrativas não exatamente que eu tenha vivido, mas que observei no tempo de vida, né? E também na leitura, sem dúvida, né? Certo. Na leitura, essa bagagem a gente acaba tendo sem saber muito bem a origem, né? Embora eu não tenha lido todos, eu peguei o livro em mãos agora, antes da gente vir aqui. Tem alguma mais picante, não? Ou são todas permitidas para menores de 18 todas anos? Todas permitidas. Tem algumas... É até uma orientação, a gente pergunta não de sacanagem, dúvida. A gente pergunta Claro. Até por orientação aos pais, digamos assim, né? Não, tem... na verdade, não tem nada que seja impróprio, mas certo. Tem algumas que levam para uma conotação erótica, vamos dizer assim. Mas aí você deixa... Mas para pensar, né? Aí não para imaginar. O leitor imaginar. Exatamente. Que é aquela coisa que a criança que não entende, quem entende vai entender direitinho. Qual é o fim que vai ter. É isso aí. Mais ou menos filme dos anos 50. E assim, todas as crônicas, elas têm o título na interrogativa, né? Esse era o próximo, a próxima abordagem que eu ia fazer aqui. Acabou acontecendo até meio que sem querer, como as primeiras foram dados esses títulos, resolvemos criar para todas dessa forma, buscando no texto e deixando no texto também essa dúvida. Então, muitas chegam no final para o leitor decidir mesmo como ele considera. Por exemplo, aventura ou insensatez? Importante ou descartável? Sacrifício ou prazer? E aí exatamente, vai. Exatamente. Né? E aí, ao final, eu notei aqui o seguinte, folheando rapidamente o livro: Luciano ou Luciano e Jennifer ou Jennifer. Qual era a dúvida de vocês aqui? O título foi mais realmente para seguir um padrão, né? Mas o que nós fizemos? As últimas três, a antepenúltima, é falando da Jennifer, nós dois, no mesmo formato, em 4 parágrafos, e a seguinte falando sobre mim, né? Os dois também, na verdade... Mas os dois relatando sobre os dois? Os dois relatando... Não, os dois relatando sobre a Jennifer, depois os dois relatando sobre mim. Não foi um pelo outro? Não. Assim, o Luciano define a Jennifer e a Jennifer define o Luciano, não? Não, foram os dois. Então, nesse caso, acabou sendo mais voltado para um duelo até. O primeiro parágrafo aqui me parece que foi do Luciano. O Luciano, ela pode ter... Eu concordo com ela, porque eu tenho memória fotográfica, então eu olho muito o rosto das pessoas.
E o que ela percebeu aqui, eu percebi também. Personalidade fortíssima, voz marcante, sorriso no olhar. O que é o sorriso no olhar? É um olhar alegre, um olhar sempre otimista. Né? Às vezes é tocado por algum acontecimento cotidiano e fica tão distante que nem consigo sentir o toque dos dedos no teclado lá de baixo. Porém, em outros dias, quase todos, consigo sentir de longe, e aí vai. Mas essa definição aqui, né? Essa aqui foi dela ou foi você? Foi dela. Ela começou a minha e eu comecei a dela. Jennifer ou Jennifer, deixa eu ver aqui, qual foi a sua? Sensível e perspicaz, personalidade forte e visão estratégica são grandes características suas. Com um andar apressado e firme, demonstra ser muito decidida, porém de certa forma contrasta com sua timidez aparente. Você fez aqui um perfil completo em 2 linhas dela aqui, né? É a percepção mesmo, né? E foi de cada um a percepção que tinha. Também nunca tínhamos conversado a respeito, mas então foi bem uma... Muito aqui, Desafio ou Conexão, é a última crônica do livro. Isso, essa fala da experiência. 218 páginas o livro, é isso? Exato. Está aqui, mundos diferentes em muitos e vários sentidos, de um lado uma rotina corrida e apenas o começo, do outro uma vida sossegada e experiente. Aí não precisa nem dizer de quem que fala aqui, cada um. Uma conversa inusitada, alguns gostos em comum e de repente um desafio lançado. Seria possível escrever um parágrafo de cada e mesmo assim sair uma história sem H e com E, com nexo, que seria uma história fictícia com nexo, e foi possível, né? E foi possível. Eu não li nenhuma até o final, estou acreditando em ti, tu está dizendo que foi possível, então eu acredito. Mas pelo começo eu creio que foi possível, né? Eu acho... Agora, vocês estão escrevendo um segundo trabalho e agora, ao invés de ser parágrafo a parágrafo, é capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo, um romance com pontos de policial, um romance com mistério, um romance com crime. E meio Agatha Christie ou Sidney Sheldon. Como é que era o gordinho lá? Me ajuda, que fazia o Psicose? É o Alfred Hitchcock. É um romance escrito um capítulo de cada, nessa mesma ideia dos parágrafos das crônicas, mas um capítulo por ser uma história única, daí é um livro com uma história única, previsto para 30 capítulos. Nós, inclusive, temos esses capítulos que já estão escritos, que estamos no 24º, eles estão publicados numa página específica do livro no Facebook, que é Encontros e Desencontros. Encontros e Desencontros. Isso. Muito bem. Agora, esse com um prazinho mais sossegado ou vocês querem fazer isso? Esse com prazo bem sossegado. Nada de 100 dias para escrever. Esse nós já estamos há alguns meses escrevendo. Esse primeiro livro aqui vocês publicam com o apoio de quem? Porque a gente sabe que fazer um livro desse aqui é um livro, uma capa bonita, né, muito bem trabalhada, é um quebra-cabeças, né? Isso. Tem um degradê aqui entre o verde e o vermelho, né? Até para o contraste, eu acho que essa era a ideia. Exatamente, o contraste. E nas barras da capa do livro, tanto na capa como na contracapa, o quebra-cabeças, que era mais ou menos o que vocês propuseram fazer, encaixando. Exatamente. E as silhuetas, como eu já falei, uma silhueta verde masculina, uma silhueta vermelha feminina, a silhueta do rosto, né? Aquele contorno do rosto, Desafio ou Conexão. Esse é o livro, um livro de cores fortes e que sugere mais ou menos esse contraste. Agora, é um livro de qualidade, e aí para publicar isso aqui? Quem é que bancou a brincadeira? Nós bancamos. Vocês bancaram? Nós tomamos a iniciativa, resolvemos publicar pelo resultado mesmo que nós tivemos com as crônicas. Gostamos e de quem nós buscamos opinião também nos deram esse resultado, esse retorno positivo. Então resolvemos publicá-lo mesmo, mostrar a cara. Certo. Aqui não tem a tiragem. Qual foi a tiragem? Quantos exemplares? Foi feita a tiragem de 500 exemplares. 500 exemplares. Isso. Vocês mesmos pagaram isso aqui? Nós pagamos. E não é barato? Não é barato. Não é barato. Eu estou vendo aqui que vocês também fizeram quase tudo sozinhos, né? Tudo. Diagramação Jennifer Turner Warmling, ela diagramou. A revisão Luciano Meller Domingues.
Isso não foi uma tortura para ti, revisar o que você escreve? Eu revisei algumas vezes, reli algumas vezes. Ainda tenho medo de ter passado alguma coisa, né? Quando a gente mesmo lê o texto que escreveu tu é muito mais difícil, né? Tu lê o que tu quer ler, né? Exatamente. A capa, Alessandra Ferreira Domingues, minha esposa. Que é exatamente, que eu ia dizer aqui, pelo Domingues no final, é parente. Ela que fez a ideia, a capa, a arte mesmo foi feita pela Jennifer. Né? Por isso que tem o nome das duas. A ideia do quebra-cabeças foi dela, a gente estava tentando definir, né, o que seria. A ideia dos rostos já havia sido dada pela Jennifer, então ficou um misto, na verdade. As duas criaram e a Jennifer executou. A área dela é designer gráfico, então ficou fácil para ela. Ficou fácil para criar e ficou muito bom. E o desafio, agora que tinha me fugido aqui a observação, o título Desafio Conexão, ele é refletivo. É como se ele estivesse num piso que tivesse o reflexo e ele tem uma sombra embaixo, como se fosse um reflexo. Deixa eu ver aqui, Jennifer, de 18 anos, natural de Lauro Miller, autora aos 16 anos do romance Sobrevivendo no Amor. O que já denota aqui que ela é dramática, sobrevivendo no amor. Né? O que torna interessante, não há dúvida. Né? Não há romance sem um certo drama, uma ponta de... Né? Seu principal hobby sempre foi a leitura e a escrita, e sentindo a necessidade de expressar seus sentimentos a qualquer hora do dia, sobre qualquer tema, lançou o desafio de escrever em parceria com Luciano. A partir daí, essa conexão acabou se transformando em uma grande amizade nesta incrível obra. E define muito bem quem fez aqui a aba do livro, que é uma incrível obra. Luciano é profissional da área de tecnologia da informação, atuando na área desde a década de 80, bastante em tempo já, meu filho, tendo como hobby principal a arte culinária, da qual dedica sempre algum tempo diário. Casado e pai de uma filha com 13 anos, sempre cultivou o sonho de escrever, a partir de sua facilidade em expressar os sentimentos dessa forma. Enfim, deu início à realização desse sonho quando foi encorajado pelo desafio de escrever uma crônica em parceria com Jennifer. Assim nasceu a 01. Que é a crônica que a gente numerava as crônicas, então ficou sendo a 01. Elas estão em ordem mesmo aí de que foram escritas. Elas estão na ordem cronológica, digamos assim. Cronológica que foram escritas. Que é sonho ou realidade? Essa sonho e realidade foi a experiência, na verdade, né? Tem aqui as crônicas, são sonho ou realidade, destino ou coincidência, prosseguir ou esperar, amor ou utopia, viver ou sofrer, sofrimento ou sofrimento. Aqui não teve escolha, sofrimento ou sofrimento? A 21. Só sofrimento. Deixa eu ver aqui, rapaz, que coisa, sofrimento ou sofrimento? Eu acho que isso aqui é torcer pelo Tigre. Não tem nenhuma de torcedor, não? Pois é, não tem nenhuma de torcedor. Né? Não tem nenhuma? Não. Ninguém torcendo pelo Criciúma, né? Ninguém torcendo pelo Criciúma. Vamos ver aqui a crônica, o que é o sofrer. Para você que já não lembra mais dos meus melhores e piores defeitos, é que escrevo. Eu escrevo para tentar entender o que você pretendia naqueles dias frios de inverno, quando me fazia imensamente feliz, agindo como um ser ideal para mim, mas que de repente resolvia acabar com a festa e tirar a máscara, e a fantasia durava somente por algumas semanas. Fugia e retornava, deixando em mim sempre o sentimento de um quase amor e eu cada vez mais solitária. Aqui eu já vi tudo. Aqui é cotovelo puro, né? Já sabe quem começou. Hein? Aqui é cotovelo puro. Aqui foi ela, não? Foi. Aqui é cotovelo puro. A mulher vai e volta e ele fica naquele, esfregando o cotovelo na parede, sangrando, dor de cotovelo, para não dizer na testa, né? Mas enfim. Tem bastante. Aqui é sofrimento ou sofrimento, não tem conversa, não é tem. Isso? Que coisa. Passado ou futuro e uma série de outras. Agora tem um intervalinho comercial, depois do intervalo comercial a pergunta é inevitável. Os dois vão continuar escrevendo em parceria? Ou de repente alguém descola daqui e volta a escrever sozinho, ou no caso dela, ou começa a escrever sozinho no seu caso? Até quando essa parceria dura, né? O desafio ou conexão? Intervalo comercial, nós voltamos em seguida conversando aqui com o autor, escritor Luciano Meller Domingues. A Eldorado está apresentando Café da Tarde. Rádio Eldorado 16h42. Paixão é o que nos movimenta pra fazer mais.